Vasco venceu 3-0. Trovão alertava ontem, o Caio também disse, cuidado com esse Vasco, porque não é um time que está aí à toa, que se arrumou, está ajustado. Não é nenhum esquadrão, mas é um time que é bem melhor do que nas edições anteriores, né, Caio? E é um time muito consciente das suas limitações, sabe que tem um centroavante que resolve a jogada em 1, 2 toques. E aquela coisa, né? Série A não permite muito erro. E o jogo era muito sob controle do Ceará, sem ameaçar de fato o Vasco. Era um domínio mais territorial do que explícito, essa que é a grande verdade. Quantas defesas você viu o Fernando Miguel fazer? Quantas jogadas você precisou o Leandro Castan tirar uma recuperação para evitar o pior? Isso não aconteceu. Isso aí é a deficiência do Ceará na última parte de campo. Ele realmente não é um time muito agudo. O Ceará finalizou 22 vezes. 2 só em direção ao gol e nenhuma das 2 forçando o Fernando Miguel a fazer a grande defesa. Tanto é que o lance mais perigoso do Ceará, que é um daqueles pequenos pontos que decidem um jogo, é a bola na trave do Rafael Sobis, quando o time já tinha mudado até a postura, já tinha tomado o gol, um erro individual do Luiz Otávio, não tem como fugir, foi um erro de saída de bola, e aí cai nos pés de um jogador que tinha 12 gols de 16 no Vasco no ano, agora são 13 de 19. Ou seja, é muito centralizado no Remancano as finalizações do Vasco, e de novo um gol quase que de um toque só, né? Ele recebe, o toque só resolve e acabou. Ele é o cara de colocação e definição. Eu tava narrando o jogo ontem, o Remancano, até esse gol, ele não tinha aparecido ele não tinha tocado na bola. Mas é isso, ele tá pra isso, principalmente no jogo como ontem, que o Vasco tomou uma posição muito mais reativa. O Vasco jogou muito deixando o Ceará ocupar o campo de ataque para tentar um jogador de contra-ataque. Aí já depois vem as substituições, entra o Vina e aí ele dá um passe primoroso pro Rafael Sobis que perde o gol. Aí é gol perdido. De frente pro gol, perde o gol. E o emocional que já estava lá embaixo, com o gol tomado da forma que foi, você tomar um gol quando tá precisando do resultado, aí é brincadeira o gol do Felipe Bastos. Você precisa do resultado e toma o gol, já mexe no emocional. Quando você, de novo, pelo segundo jogo seguido, você toma o gol já na metade do segundo tempo, por erro individual, abala mais ainda. E aí o Ceará tentou ainda de alguma forma, mas sempre com as mesmas deficiências, aquela história já entrou no desespero, bola na aérea, procurando o Kleber. O Vina sai jogando errado, o Vasco sai um contra-ataque muito rápido, o Ribamar tinha acabado de entrar, faz o terceiro gol, tiro de misericórdia, 3-0 pro Vasco. De novo aí, entre aquela situação, o placar é mais exagerado. Exagerado. Cruel do que a exibição. Mas isso não serve como afago ou desculpa para a torcida do Ceará, que está já entalada em uma coisa que a gente já comentou aqui. A birra da torcida do Ceará não é só com esse time. É o sufoco de 2018 e o sufoco de 2019. Não adianta tentar... o time é outro, o treinador é outro, o torcedor, meu amigo, é o mesmo. A cobrança é a mesma. A diretoria é a mesma, apesar das equipes de futebol terem chegado esse ano, no modo geral. Então a cobrança acaba sendo acumulada dos anos anteriores. O torcedor não chega, não, vamos parar porque agora é um trabalho novo e o que foi feito ano passado. Não, ele acumula. Ele traz para si essa cobrança. E não dá, mesmo mais organizado de um time que quer ser um time reativo, tomar 9 gols em 4 jogos, cara. É muito gol para um time só. Você ainda pode separar aquele jogo do Sport, que vinha aquele clima de Campeonato do Nordeste, concentração abaixo, e entra também aquilo que a gente já falou, o jogo eliminatório é diferente, poder de concentração em jogo eliminatório é outro, o jogo de pontos corridos, invariavelmente o time diminui a intensidade. Mas basta dar uma olhada na quantidade de gols que o Ceará toma no segundo tempo. Mas, cara, eu queria fazer uma pergunta até para discussão, para a gente conversar até com o Danilo Queiroz também daqui a pouco. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos ouvir o Danilo aqui na nossa redação. Ô Danilo, Caio e aí todo mundo, a galera do Ceará. Daqui a pouco o Arthur Trovão também entra na parada também. Seguinte, ontem o Ceará tomou 3 gols, certo? Dos 3 gols, 2 tiveram origem de erros individuais. Primeiro o Luiz Otávio tenta sair dominando, ele hesitou, perdeu a bola e aí o Cano faz o gol. Depois uma inversão já no desespero, a inversão do Vina, no terceiro gol, e aí o gol do Ribamar. Danilo, Caio, todo mundo que está acompanhando a gente. É uma questão coletiva ou é ou o jogo de ontem também denota também que tecnicamente e individualmente o Ceará tem problemas, não é só a questão do coletivo? Porque eu vi muita gente ontem, tem que demitir metade do time, tem que mandar embora metade do time e recontratar. Não sei se é por aí, eu acho que é muito mais no calor da discussão do momento mesmo. Danilo, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, você, boa tarde, Caio, boa tarde, amigos do Futebolês.
Eu acho que principalmente na hora da armação das jogadas, o problema parece ser coletivo, né? Não é a questão individual que faz com que o Ceará não tenha chances reais de gol. O Caio citou aí dois chutes contra o gol, foram praticamente dois recuos de bola, né? Bolas fraquinhas e bem onde estava o goleiro do Vasco. Quer dizer, não foram bolas em que existia uma chance real e o atacante errou. A jogada não foi urdida para isso. Então, acho que a falha aí é geral, não é individual, não é do cara que definiu a jogada, e sim as jogadas que não foram armadas para isso. Em relação às falhas defensivas, ou as que entregaram o gol, porque o Vina é um jogador de meio campo, mas estava lá atrás, aí foram falhas realmente individuais. E a segunda, muito mais forçada, como você disse, José, porque o Ceará já perdia o jogo por 2-0, e aí o Vina tentou uma inversão do lado esquerdo para o lado direito e errou essa inversão, acabou culminando no terceiro gol. A do Luiz Otávio não é tão assim, o Ceará não perdia o jogo, a partida era 0-0, mas o time precisava da vitória. O Luiz Otávio adiantou a bola e estava olhando muito mais para quem tocar do que quem estava chegando para ele, para marcá-lo ou para não deixar a bola passar, acabou entregando aquela bola e tomando o gol. Mas as duas têm um reflexo parecido, ou seja, o Ceará tinha dificuldade de sair para o jogo, tinha dificuldade de chegar lá na frente. Essa dificuldade culminou tanto no gol entregue pelo Luiz, né, quanto no gol que acabou sendo entregue pelo Vina. Falhas individuais, mas motivos, eu acho que muito gerais e genéricos da equipe do Ceará. É isso aí, vimos Danilo Queiroz, Danilo que acompanha diariamente o Ceará, e depois da derrota o Ceará vai precisar realmente ter calma nessa hora, início de competição, mas é um sinal de alerta ligado, e como o Caio falou, repensar e encontrar a estratégia para vencer a primeira, porque aí tira um peso das costas, começa a respirar um pouco mais aliviado e melhora a sua situação na competição. Daqui a pouco eu converso com o Truvão e também com o Anderson Azevedo, porque agora a gente vai falar com o técnico Guto Ferreira. O Guto faz uma avaliação da derrota do Ceará. Muitos dos erros que estão acontecendo são erros de tomada de decisão. E muitas vezes essas tomadas de decisão, elas passam por uma concentração maior ou por uma situação de um posicionamento um pouco melhor. E aí a gente vai buscar essa situação através de vídeos, através de conversas e dentro do que é possível fazer dentro do campo com ajustes de posicionamento. Eu só tenho que pedir desculpas para o torcedor, né, pela situação do jogo de hoje. Acho que nós temos que melhorar, sim. A gente tem trabalhado e, de repente, tomar algumas posturas mais simples, tentar fazer um jogo mais sólido e buscar os resultados dentro das estratégias que possam ser um pouquinho mais humildes, digamos, no início aí, para que a gente possa encorpar novamente, subir o nível de confiança da equipe e, a partir disso, ganhar confiança para poder soltar o futebol. Se em 2018 e em 2019 o Ceará tivesse uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, o Guto não estaria com esse discurso. Não estaria tão pressionado. É muito resquício do que já passou. É total. É o resquício do time que passou 12 jogos sem vencer em 2018, que começou uma Série A muito mal. É o time que termina, porque a campanha do Ceará, até o Clássico Rei do ano passado, da segunda, era exatamente igual ao do Fortaleza. Só que aí o time não ganha mais nenhum jogo até o final. Essa é a imagem. O torcedor às vezes lembra muito do momento muito bom ou do momento muito ruim. E são duas radiografias muito vivas na cabeça do torcedor do Ceará. Agora, a questão agora nessa frase do Guto que a gente pega é que espere um time ainda mais fechado contra o Bahia. Um time, ele fala de estratégias mais humildes, talvez de reconhecer a inferioridade, jogar mais no erro, mesmo jogando em casa. Acho que ficou muito claro para mim quando ele fala isso. Vamos agora conversar com a turma também. Daqui a pouco eu volto para conversar com o Guto de novo e ele fala sobre já esse jogo contra a equipe do Bahia. Truvão, Anderson Azevedo, daqui a pouco eu falo com o Anderson, peço permissão para falar agora com o Eduardo Truvão. Você comentou ontem o jogo, inclusive sugiro aqui, tá? Galera que está acompanhando a gente, lá no YouTube tem um comentário do Eduardo Truvão.
desse jogo, tem a análise. Termina jogo, já tem. Vai no YouTube, vai ter análise do Truvão, minha, enfim. Ô, Truvão, queria saber a sua opinião sobre o jogo, porque a gente estava comentando, nós dois, a gente estava junto e com o Danilo também, nessa partida lá na Jangadeiro Band News FM, e a gente estava falando, olha, o Ceará tá bem, primeiro tempo é legal e tal, tá faltando ser mais agressivo, tava faltando mais uma jogada de objetividade mesmo. Depois desandou tudo, né, Truvão? Pois é, José. Boa tarde a você, ao Caio, ao Danilo, a todos. Depois desandou, né? O Ceará mais uma vez, na falta de agressividade, eu acrescento também a falta de criatividade, porque treinado para trocar a bola com paciência, trocar passes, desenvolver o adversário, o Ceará está. Mas e a partir daí? Faz o que com isso? Porque não consegue criar grandes chances, não consegue. A única grande chance foi com o Rafael Sobis, e aí ele perdeu o gol, como disse o Caio, levou um pouquinho de azar também, caprichou demais, talvez, a bola bateu na trave. E eu concordo exatamente com o que disse o Caio agora. As palavras do Guto, para mim, significam que o Ceará vai jogar ainda mais recuado. Ou começar a jogar, de fato, recuado. E esse jogo contra o Vasco propôs o jogo o tempo todo. Acho que já nessa partida contra o Bahia, a postura vai ser de dar um pouquinho mais de campo para o Bahia e fazer ele, Ceará, essa jogada de contra-ataque. Só que para a jogada de contra-ataque funcionar, também tem que haver comunicação e jogadas combinadas entre o Matheus Gonçalves ou o cara de velocidade que tiver escalado com os outros jogadores. Porque a gente viu, por algumas vezes, o Matheus Gonçalves deixar todo mundo para trás, inclusive os companheiros. Então não adianta o Matheus Gonçalves sair correndo feito um doido se não tem ninguém acompanhando ele, e não adianta também ninguém acompanhar o Matheus se ele está em disparada, alguém tem que ir junto. Então isso é falta de treinamento mesmo, falta de comunicação em campo, de entrosamento. Isso tem que ser corrigido no dia a dia. Quanto às finalizações e às oportunidades de gol, também tem que ser treinado, tem que haver atividade específica para que o Ceará consiga criar mais, não só envolver o adversário, mas criar chance para conseguir fazer gol, para conseguir vencer. Bom, então, já que o Truvão falou do Guto, né? Vamos ouvir o que o Guto fala a respeito dessa partida de domingo contra a equipe do Bahia. Clássico nordestino, Ceará e Bahia voltam a se encontrar, agora pelo Campeonato Brasileiro. Fala, Guto! Nas vezes que nós conseguimos invadir a área, nós não conseguimos um passe de qualidade, até pela postura da equipe do Vasco, que se postou um pouco mais atrás quando nós conseguimos empurrá-los dentro do campo de defesa, né? E nós não fomos um time reativo, nós não demos campo ao Vasco para jogar no contra-ataque. Nós fomos impulsionados a pressioná-los e tentar vencer nessa situação. Infelizmente, a coisa não aconteceu. Vamos ver de que maneira a gente vai adotar para o próximo jogo, né? E tentar, dentro disso aí, buscar os gols aí, torcer para que as coisas aconteçam e aconteçam no início do jogo, principalmente, para trazer um pouco mais de tranquilidade para a equipe no decorrer e jogar uma partida, mais uma decisão aí no domingo para a gente poder reverter toda essa situação. O horário do jogo mudou, às 20 horas do domingo, né? O horário mudou.